Já estamos energizados aqui no podcast Microfone Imperativo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Alzi Alves, serei o seu host nesse bate-papo de hoje. Com quem? Cara, figurinha carimbada aqui do podcast, Alberto Pessoa, professor, quadrinista, pesquisador de quadrinhos. Hoje a gente vai falar desse quadrinho aqui, Chianca, do Alberto, que ele vai poder comentar um pouco como foi essa jornada dessa obra. E além disso, quero logo convidar você a ser membro do podcast Microfone Imperativo. Não se esqueça, sendo membro você vai ter episódios especiais para membros que já estamos elaborando. Além disso, já começa dando aquele like, marcando os amigos, compartilhando, batendo aquela velha foto. Estou assistindo o podcast Microfone Imperativo e, claro, marcando a gente para a gente poder compartilhar nas nossas redes sociais. Além disso, você que está no Spotify, seja muito bem-vindo. Lembre-se de vir aqui para o episódio do YouTube e ver o meu convidado. A gente vai folhear essa revista e falar um pouco dessa história em quadrinho. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, Chianca. Nada. Vamos falar um pouquinho, sabe do quê? Seja bem-vindo, Alberto Pessoa! Cara, peguei Chianca ali na virada. Ele já mal esperava que eu fosse fazer isso. Meu amigo, seja muito bem-vindo. E aí, Alzi, tudo bom? Como cara? sempre, para quem está chegando agora, quem é Alberto Pessoa? Rapaz, eu sou professor na Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Mídias Digitais, e sou professor também na pós-graduação de Artes Visuais. E eu trabalho, né, faço quadrinhos, publicando atualmente pela editora Tábula. Pela Tábula, né? E cada vez mais, o que eu tô vendo aqui é que a Tábula, ela tá trazendo materiais lindos, né? Lindos. E essa capa aqui, meu amigo, que capa bonita. Ficou sensacional isso, cara. Cara, essa capa aí, ela é uma ideia do roteirista, do Douglas Freitas. Eu tinha mandado algumas opções de capa pra ele, e aí ele me veio com essa ideia de fazer como se fosse uma metade de rosto pra gente colocar, tirar foto, sabe, assim, junto, pra fazer junto com o rosto e tal. Legal. Fazer uma brincadeira em relação a isso, né? E aí é até interessante, sim, porque você me conhece há um bom tempo, você sabe que eu faço desenho no celular, né? Como sempre, Chianca, chega a ser ofensivo. Ele tava desenhando no celular só com o dedo, fazendo as páginas em quadrinho. Tu acredita no negócio desse, Chianca? Tu já viu, não foi? E aí uma coisa que é interessante é que esse desenho específico foi o meu primeiro desenho na Cintiq. Peguei uma mesa de 16 polegadas, aí comecei a desenhar e tal, e é outro universo, outra experiência. Você mesmo tinha me dito isso. Foi. Você Conversou muito a respeito disso. Você havia me dito uma vez, assim, que é difícil explicar a experiência, só realmente experimentando. E é muito bacana, né? Você desenhar com a mesa digitalizadora, com aquele display grandão, né? A anatomia é outra dinâmica, né? Sim. Aí eu fiz essa capa, né? Essa imagem aqui. E é bom pra vista, viu? Só pra te avisar. É bom pra muito vista. Pra fazer no celular. Então, assim, mérito demais do roteirista, cara, que deu essa ideia, e aí a capa foi muito feliz. O design dela, né, tipo, a tipografia, né, onde colocar as logomarcas e tudo mais, é do Johnny, que também trabalha com design e tudo mais. Cara, fantástico, assim. E é impressionante, Alzi. Assim, por exemplo, eu sou um desenhista, um artista, dou aula de design e tudo mais, mas quando você pega um profissional que cuida de fato só de design, a diagramação muda completamente. O projeto é outro. E aí, a mão do design fez toda a diferença nesse trabalho, entendeu? Sem dúvida nenhuma. E vamos falar um pouquinho de como foi essa jornada para começar essa obra. Porque assim, tu tem todo um tempo comprometido. Como sempre, todas as obras em quadrinhos que tu faz, depende muito das vagas dos teus horários, né? Exato, Porque tu tem um compromisso com a Universidade Federal da Paraíba, né? E vários cursos que tu ministra aula e tal. E como é tu distribuir o teu tempo para fazer quadrinho? Cara, é o seguinte, você, como eu sempre vou bater nessa tecla, né? A gente se conhece há mais de 10 anos, né, Alzi? Um tempinho, né? Então, você sabe muito bem que houve uma trajetória na minha vida que eu não sabia exatamente como me encaixar como quadrinista. Houve um momento que eu queria trabalhar para o mercado americano, que eu queria ser quadrinista autoral, eu queria fazer trabalho para editora de maneira comercial, porque eu não sabia como fazer um trabalho
que eu pudesse me encaixar, né? Eu tenho meu trabalho como docente, amo ser docente, mas não ser quadrinista não era uma opção para mim, Uhum. entendeu? Muitas vezes eu até falei para você, pô, vou parar, vou me aposentar, vou não sei o quê, porque eu não achava um caminho. E aí eu tenho que agradecer demais tenho que agradecer demais a você, que você sempre me Obrigado. incentivou, sempre. Ricardo Jaime sempre me incentivou também. E tenho que agradecer demais o Douglas. Eu posso dizer pra você que o Douglas ele me deu uma resgatada naquela vontade de fazer quadrinho. Porque o que que acontece? Quando teve um momento na minha carreira que eu falei, vou parar de fazer quadrinho, mas eu tava fazendo tirinha. Eu ouvi muito isso. Aí eu comecei a fazer tirinha. E aquelas tirinhas, mesmo sendo coisinha meio do cotidiano e tal, aquilo me falou assim, poxa, eu gosto de fazer quadrinho. Sim. Eu gosto. E aí eu troquei uma ideia com o Douglas, eu já tinha feito algumas HQs curtas pra Tábua, algumas coletâneas. E aí eu falei, pô, Douglas, vamos fazer alguma coisa junto, pô. Gosto dos seus roteiros, gosto das suas ideias, vamos fazer alguma coisa? E aí o Douglas, ele falou assim, cara, eu tô querendo fazer uma história sobre o Chico Pé de Pato. Aí eu Quem é o Chico Pé de Pato? não sabia, não tinha mínimo, nunca tinha ouvido falar nada dele. também Nada, não sei. zero, né? E aí eu fui atrás, obviamente, né? Ele me mandou alguns documentários e tudo mais. E aí é engraçado isso, assim, que ao mesmo tempo que eu não sabia quem era o Chico Pé de Pato, ele, de certo modo, ele fez parte da minha vida, porque o Chico Pé de Pato, ele é daquela linhagem de justiceiros, de pistoleiros, né? Que aparecia no Notícias Populares. O que que é o Notícias Populares? É um jornal que é de São Paulo, um jornal paulistano, de grande circulação da década de 80, 90, né? É até interessante, um dia se você quiser fazer sei lá, alguma coisa de rock, o Hollywood Rock de 93, né, que teve Nirvana, Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers, enfim, uma coisa fantástica. Foi a época. Quem cobriu foi o Notícias Populares, é muito louco isso. E na época tinha, por exemplo, todo o pessoal que faz um programa chamado Garagem, lá da Brasil 2000 da época. E eram tudo críticos de música e que estavam naquele momento começando a carreira lá no Notícias. Um dia a gente pode conversar sobre as coisas. Sim, Eles entrevistaram o Lane Stain, entrevistou o Kurt Cobain. Eu posso estar errado, mas eu acho que existia também um zine voltado pro rock que se chamava Garagem. Sim, sim. E teve um programa longevo desse Garagem que, meu, é fantástico. É fantástico. Hoje tem, né? Inclusive tem no canal no YouTube que eu recomendo o André Barcinski, que ele faz jornalismo cultural e tudo mais. E é aquele cara que nem a gente, assim, ele gosta de bandas que só, como ele fala, né? 7 pessoas gostam. Por exemplo, assim, sabe? Que nem a gente. Mas que tem importância pra caramba. Mudou, né? Muda, né? Por exemplo, Smell Like Teen Spirit do Kurt Cobain mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Simples assim. Pelo menos a nossa direção. Kurt, pô. Isso. Era o Nirvana, eu era grunge. E aí chegou um ponto assim que o pessoal adorando o Guns N' Roses, mas eu só escutava Nirvana. Cara, engraçado que a gente vai voltar no Gibi, mas eu acho que esse papo ele é interessante, assim, porque a molecada não entende isso, não tem como entender, porque a maneira de escutar música hoje é outra, Sim. né? Mas, por exemplo, nós que temos 19 anos, claro. né? Nós temos 19 anos. Cara, eu não sei como foi pra você, mas eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu escutei Nirvana, que assim, a minha mãe, ela sempre gostava muito de arrumar a casa e escutar música. Só que a música em casa era ligar o rádio. Ponto. Não existia internet, não existia Spotify, essas coisas, né? Aí ela falou assim, liga o rádio. Só que aí o que acontece? Minha mãe, como diversas pessoas, né, gostava daquelas rádios que tocavam trilha de novela. Minha mãe é da geração que o meu pai, né, ele dava o disco da novela no meio do ano e o disco do Roberto Carlos no final do ano, de presente. Todo ano saía. Né? Tem essa geração. Tem essa geração. Entendeu? Então tinha algumas... E era chique, viu? Receber um LP naquela época era... E era isso, entendeu? Era o presente do namorado, era isso. Era dar a trilha sonora e dar o disco do Roberto Carlos. E aí o que acontece? Quando ela pede pra eu ligar a rádio, cara, são músicas de adulto. Eu era uma criança ainda, assim, tinha uns
14 anos, ainda não tinha gosto musical. Eu escutava o que os outros escutavam, né? Apesar de eu ter... E eu tinha um irmão mais velho, tenho, né? Um irmão mais velho, que ele gosta de música de danceteria, assim, gostava de house, techno e tudo mais e tal. Batistaca. Entendeu? Esse tipo de música que não é música que me agradava, mas era o que aparecia lá. Da Boiú. Por aí. E tem uma coisa que você falou que era muito interessante. Tinha rock? Tinha um Kiss, tinha um Guns N' Roses, Só que aquelas figuras eu não conseguia me identificar. Eu olhava pra elas e, ok, era legal as músicas, mas a figura em si eu não sei, não tinha empatia. E aí, quando eu liguei o rádio, a primeira música grunge que eu escutei foi Man in the Box do Alice in Chains. Primeira música. Muito bom. Aí, Primeiro vocalista. aquele cara gritando. Eu juro pra você, cara, eu senti meu corpo indo pra trás, velho. Sabe aquela coisa assim do tipo assim, o que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Aí beleza. Eu sou de uma geração que a MTV era paga. Era TV a cabo. TV a cabo, né? o HF. Que hoje os streams estão quase virando uma TV a cabo, né? Tem tanta... A gente assistia na casa da molecada que tinha grana. grana. Então eu fui ver Smell Like Teen Spirit na casa de um amigo meu. E quando eu vi o Smell Like Teen Spirit pela primeira vez, cara, eu falei, porra, é um cara como eu. Foi essa sensação, e eu tenho certeza que muita gente da minha geração teve essa sensação. É um cara como eu que tá tocando ali. Mas tu sabe por quê, né? Porque na época da gente, eram moleques fazendo música para moleques. Exato. Então, assim, tipo, mesmo sendo Metallica, Nirvana, o Guns, a diferença de idade dos caras era tipo assim, 5, 6 anos de diferença, 7 anos de diferença. Estourando, dependendo da geração, 10 anos de diferença. Cara, não, é interessante isso, assim, eu acho muito engraçado que o baixista do Guns N' Roses, o Duff McKean, ele é de Seattle. Sim. Então ele tem amizade com várias dessas bandas de Seattle, mas só que na minha cabeça, aquela cabeça ingênua, tal, sem conhecer nada, eu achava o Guns muito mais velho do que essas bandas, mas muito mais, entendeu? Não era... E na verdade não, eles têm as idades ali próximas, entendeu? Uhum. Só que eles estouraram muito cedo o Guns, né? Diferente dessas outras bandas, né? E aí, cara, e assim, eu venho de bairro, né? Eu sou um cara de bairro, né? Eu fui criado no Jardim Miriam. E de uma hora pra outra, todo mundo tava se vestindo de preto, velho. E com um camisão na cintura. Camisão xadrez. E todo mundo começou a gostar de guitarra, não sei o que. Comecei a tocar guitarra, comprei meu baixo também, montei banda, todas essas coisas. Então, assim, foi um período tão importante na minha vida que foi um período que eu praticamente não via quadrinhos, pra você ter uma ideia, assim. Eu desenhava rock. Ó, pra tu ter ideia, o vocalista do Metallica tem 63. Eu tô com 47 esse ano. E o Jerry Cantrell do Alice in Chains, ele tem mais ou menos... Ele é um pouco mais jovem do que o James Hetfield, mas assim, são próximos. Ó, o Axel tem 63. Pois são gerações, São gerações muito perto uma da outra. E aí, só colocando esse ponto, né, que é interessante, assim, aí, pegando essa coisa da adolescência, né, e tudo mais, e é muito impactante, né, porque adolescência é primeiro namoro, primeiro amor, né, Vida muito grande, né? primeiro música, e assim, é muito legal, eu não sei se a geração de hoje tem isso, não sei, por causa da própria forma de se escutar música, né, mas eu tinha uma sensação de que aquele álbum era pra mim. Sabe? Aquela banda é a minha música, é o não sei o que, entendeu? Então. É porque veio muita coisa também, veio da era hippie, que passou ali, né, pela fase, pra entrar para a geração da gente. E basicamente a gente pega um pouco da geração dos nossos pais e a música vai crescendo a partir dali. O que a gente escutava era muita música assim de vamos fazer, vamos não sei o que. Então, assim, meio que ficar eufórico sentindo aquelas bandas gritando por você que às vezes você não podia fazer aquilo. Porque o que acontece? A nossa geração específica, ela não vai pegar a efervescência do punk. O punk começa na década de 80 mesmo, principalmente o punk. E o punk, ele teve muitas
muitas territorialidades, né? Então, por exemplo, o punk de São Paulo tinha um discurso, aí o punk de Brasília, que muita gente fala que não é um punk, que é um rock de Brasília, né? Então foi meio pulverizado. Só que o grunge, ele veio como um soco na cara de todo mundo, entendeu? Para você ter uma ideia da importância, né, do grunge, dessas bandas, o Metallica, a única cover que ele faz de bandas que são depois dele é do Alice in Chains, ele vai fazer Ult. Verdade. Se você pegar Garage Inc., se você pegar todas as outras covers do Metallica, são de bandas anteriores ou contemporâneas a ele. É verdade. Mas depois, tanto é que quando o Alice in Chains volta, né, após a morte do Lemmy Staley, o James Hetfield faz um show com eles cantando o Ult. Olha a moral que ele dá pra banda, né? Um cara com uma marca dessa, com uma plataforma dessa, falando, olha, eu quero que essa banda volte. E eu acho que foi uma banda que ela conseguiu se reinventar muito bem. Porque tem bandas que não conseguem, né? Não consegue ser. Quando o vocalista sai, ela realmente vai junto. Mas só voltando à questão do Nirvana, o Alice in Chains, assim, é a minha banda favorita e tal, mas o Nirvana em si, ele arrebenta a porta, entendeu? Tipo, o Alice in Chains abre a porta, mas o Nirvana arrebenta. Aí, por exemplo, muita gente fala, e o Pearl Jam? O Pearl Jam é uma banda grunge gigante e tal, mas ela era mais pop, ela sempre foi mais pop do que as outras, entendeu? Sabe uma que, eu não sei se você recorda dela, que eu lembro que eu gostava muito, e gosto até hoje, é o Bush. Bush. Ele lembrava muito o Nirvana. Mas tem uma primeiros questão aí tem uma questão aí dessa banda, que é o seguinte. O Bush foi muito inteligente numa coisa. O Kurt Cobain, o Nirvana, ele vai ter, de fato, né, 3 álbuns. Porque ele tem umas coletâneas, tá, mas ele tem 3 álbuns. Primeiro álbum, Jack Endino vai fazer o Bleach. Que, na verdade, o Nirvana nem interfere muito, porque ele era meio que um produtor de várias bandas lá da Sub Pop, o Jack Endino. Que depois vai gravar, inclusive, Titanomaquia do Titãs. Que é um álbum fantástico deles e tal. Nem lembrava disso. Segundo álbum, Nevermind, que é o álbum mais pop do Nirvana. Aí vai estar lá o Butch Vig, que é o baterista lá do Garbage. Que também é uma banda muito boa, velho. E aí ele vai fazer um álbum redondo, né? Eu não sei se você... Eu tive o privilégio... Eu vou fazer inveja. Vai. Eu tive privilégio. Cara, não, cara, olha, a minha mãe é incrível, velho. Minha mãe, olha... Eu cheguei pra ela, né? Falar assim, mãe, eu quero ganhar um LP. Na minha época nem tinha CD. Era LP ou fita. LP. E saía junto, Isso, LP. E aí eu falei assim, mãe, aí ela, qual que você quer? Eu falei, eu quero um LP do Alice in Chains, porque eu sempre fui um fã do Alice in Chains, tenho tudo deles. Quero o LP do Alice in Chains. Aí minha mãe voltou com o LP do Nevermind, do Nirvana. Porque Alice in Chains sempre foi difícil de vender aqui no Brasil. Então sempre não foi tinha. complicado. Ela Não tinha. Mas ela trouxe o Nevermind. Aí eu dei uma frustrada assim, né, no início. Mas eu juro pra você, quando eu coloquei a bolacha lá na vitrola, aí... baixinho, o vinil é diferente do CD, né? Então, baixinho, aí o ingênuo aqui aumentou o volume. Quando vê a bateria, cara, aí eu falei também, né? É caminho sem volta, velho. Caminho sem volta. Aí vem Smell Like Teen Spirit, Comes the War, In Bloom, só 3 e Lithium, logo de cara, no primeiro lado da bolacha. Na verdade, eu não consigo encontrar uma música ruim nesse álbum. Pois é. Sabe o que eu comparo? A alguns álbuns do... Não querendo comparar, mas do que eu gosto muito do Nacional, que é tanto os Raimundos, tem o álbum Lavota Novo, é muito bom, como o Charlie Brown. O Lavota Novo é o segundo, né? É o segundo álbum. Né? E ele é mais... Ele pega você porque tem Nega Jurema... Eu acho que é isso, é tudo no primeiro álbum. Jurema é do primeiro. É do primeiro, é? O segundo álbum é que tem o Eu Quero Ver o Oco. Eu Quero Ver o Oco, pronto. É sensacional, pô. É porque eu gosto de todos do Raimundo. Então, mas aí que tá. Aí eu só vou voltar no Bush, mas eu quero falar depois do Raimundo. Tá. O Bush, ele vai pegar o produtor do terceiro álbum do Nirvana, que é o Steve Albini. Steve Albini é um produtor super underground. Assim, é um cara que
ele faz um trabalho autoral, ele não vai só produzir você, entendeu? Então ele Uhum. pega o Nirvana, isola com eles, vai gravar o In Utero. O álbum, ele sai tão experimental que quando o Nirvana volta pra Geffen, lá pra a gravadora deles, eles falam assim, não, vocês vão ter que regravar. Vocês vão ter que regravar vozes, vão ter que dobrar, não sei o que, não sei o que lá. Tanto é que tem uma edição comemorativa do In Utero, que tem a versão do Steve Albini e tem a versão que saiu pra nós. Então, por exemplo, se você pegar se você ouvir Heart Shape Box, All Apologies, aqueles vocais dobrados não existia. E era. Não existia. Era o Kurt Cobain, ele vai cantar quase sussurrando, a guitarra é um pouco mais baixa, mais suja. Se eu te falar que eu consegui na época, que eu já não tenho mais, que quando começou a sair a parte dos CD e tudo, o pessoal começou a ficar mais pendrive, MP3, essas coisas, acabei vendendo tudo. Eu tinha álbuns do Nirvana que eram tipo álbuns raros, Tipo bootleg, aqueles shows, né? que eram shows ali, esqueci, eu tinha, cara, eu tinha aquilo. E depois eu me arrependi tanto porque eu me desfiz, cara. Tem que se arrepender mesmo. É, Eu me desfiz dos meus LPs, eu achava, não, Vitrola nunca mais vai voltar. Olha a cabeça, velho. oxe, pense na besteira que eu fiz, pô. Era até as capas, era aquelas capas bem alternativas da época, pô. Sim, ó, pra você ter uma ideia. Você já ouviu falar na Galeria do Rock? Sim, Já foi lá? Foi Foi lá. Fui lá. Eu visitei lá. Então, Galeria do Rock. Cara, tinha uma época que o pessoal colocava esses bootlegs grandes assim, né? Não existia a palavra pirataria no sentido que a gente entende hoje. O que Uhum. entendia era o seguinte, pô, fã gravou o show raro, vamos comprar, mesmo que o som fosse ruim, não importava. Não, era maravilhoso, pô. E no caso do Kurt Cobain tem uma coisa muito interessante, que ele trocava as letras. Então, por exemplo, se você pegar o show que ele... eu fico muito decepcionado com o show que ele fez do Hollywood Rock aqui no Brasil. Eu tenho dificuldade de escutar. Porque eu vi ao vivo, né? E aí... Não, calma. Não fui lá porque eu tinha 13 anos de idade. Eu não fui lá no show. Como assim? Não, eu vi na TV ao vivo e tal. E aí eu tava esperando esse meu Teen Spirit e tal, não sei o que. Aí me aparece o Flea tocando o saxofone. Foi uma experiência muito broxante pra mim. Foi muito decepcionante isso. Beleza. Só que se você pegar esse show e eles tocam Heart Shape Box com outra letra. Então, pra quem é fã, porra, é muito legal, né? Você ter Uhum. versões, né? E tudo mais, né? E outro show. Então, esses bootlegs tem muito dessas coisinhas. Alice in Chains fazia muita cover. Por exemplo, tem Alice in Chains fazendo cover do Black Sabbath. É. Isso é muito bacana. Então foi uma época... Aí, só voltando no Bush. O Bush, ele vai fazer um álbum que ele pega a produção desse Steve Albini, o som vai sair muito parecido com o Nirvana. Muito parecido. É tanto Entendeu? que ele vem até pra suprir a carência dos fãs depois que Kurt sai de cena. Aí, qual que é a sacada do rock no Brasil? Enquanto isso tá acontecendo, pô, é um soco na cara. As bandas brasileiras... Se você pegar o Hollywood Rock da época, esse 93, eu posso estar falando bobagem, mas as bandas brasileiras, elas participaram de uma espécie de um sorteio, de um concurso, tanto é que vai surgir Dr. Sim, vai surgir The Fala nesses shows, e tudo mais, mas as bandas estavam meio que num abismo, não sabiam o que fazer. Kurt Cobain tem uma mudança completa. Aí o que os Titãs fazem? Criam um selo chamado Banguela, um selo alternativo que vai ser distribuído pela Warner, pela grandona, né? E aí eles chamam o Jack Endino, o primeiro álbum do Nirvana, vão fazer o Titanomaquia, que é um... Assim, pra quem é adolescente, pra quem era moleque naquela época, o Titanomaquia vinha num plástico preto, todo preto. Será que é isso? Era uma sensação única, né? Aí você vê o clipe, os caras xingando, falando, eu quero isso. É porque o pessoal não tem noção como era limitado esse tipo de palavreado pra nossa época. Exato, pô. Aí, Titãs chama pro selo Banguela, Raimundos, chama Jorge Cabeleira, o Chico Sá Encenação Zumbi vai pela Abril, mas a Banguela vai ter esses dois, vai ter o Little Quail, vai ter uma série de bandas muito novas, né? E nisso, Raimundos estoura.
Claro que a gente tem que colocar um parênteses aqui, né? Que é o Mamonas. O Mamonas, ele é um fenômeno à parte, né? Muita gente gostava, muita gente do rock gostava, mas aí ele foi para um lado mais... Na curta carreira deles, ele foi acabando indo para um lado muito pop, né? Muito pop. Se relacionando muito com a Globo e tal, não sei o quê. E a gente já tava naquela geração MTV, propriamente dito, né? Então, o Raimundos, ele vai ter um punch, pô. Quando você escuta a Nega Jurema, você fala, o que que é isso? É O que que é isso? Então, tinha muito dessa... Olha o sorriso no rosto. Tá, essas bandas... Por exemplo, você vai pegar o segundo álbum. Cara, segundo álbum, é muito difícil uma banda superar o primeiro. Não é tão simples quanto se parece. Né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você. O segundo álbum, pra mim, eu sei pra você, mas pra mim é superior ao primeiro Do Raimundos. do Com Raimundo. certeza. Porque a batida, a pegada, é como se os caras, eles tivessem se entendido no primeiro álbum. certeza, cara. Eles se encontraram demais. E era o famoso forró rock. Com certeza. Não, Né? pra mim, eu vou fazer uma heresia aqui, mas eu acho que faz todo sentido. Eu acho assim, se os Estados Unidos tiveram o Smell Like Teen Spirit, aqui a gente teve Eu Quero Ver o Walk em relação a riff. Aí, Aquele... Tan, dan, tan, dan, 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 dan. Pô, e se eita, tocava num show, todo mundo explodia Explodia. aquilo. É. Entendeu? O grito, era né? pongando, pô, loucamente. O próprio grito mesmo, isso era uma coisa que no rock nacional a gente não estava acostumado. Não tava. Por exemplo, por mais que Legião Urbana seja massa, você pega aquele disco lá, Quatro Estações, pra mim é um disco perfeito. Do ponto de vista de faixas, perfeito. Mas você não tem grito. É. Não tem. E aí tem uma coisa interessante. Se você, não sei se você gosta de Legião Urbana. Gosto. Eu não... Agora é porque eu fui assim, tive uma fase de Legião, aí dei aquela pausa, porque eu sou mais da música mais agitada. Eu não gosto do Legião Urbana. Mas eu não gosto do Legião Urbana, não é nem pela banda em si, que eu acho fantástico as músicas e tal. Eu não gosto do fã, cara. Nossa, velho, quando chegava alguém com aquele violãozinho, aí começa a cantar aquela música, e todo mundo cantando junto, aquilo me dava um... É porque, Porra, velho, porque Faroeste Legião- Caboclo, velho, eu já começava a me brotar... Não, por favor, não canta essa música de 40 minutos, entendeu? Pô, canta uma coisa curta, canta um rockzinho, caramba. Nossa, é porque na realidade, a gente pode dizer assim, o Legião, ele foi muito o pop, porque todo mundo foi cativado por Legião. sem dúvida. Todo mundo. Então assim, o que a gente escutava é aquilo que você falou, era música de 4, 5 pessoas. Mas aí, é isso que eu queria falar. Se você pegar aquele disco lá, O Descobrimento do Brasil, Sim. do Legião, ele tem algumas faixas que você fala, porra, é a distorção do grunge. Eles se antenaram. O Renato Russo era muito fã do Kurt Cobain. Né? E Então, ele fala isso em entrevista e tudo. então tem umas 2 ou 3 músicas lá que a distorção, você vê, poxa, isso aqui é grunge. Até o vocalista do Paralamas, ele fala que, tipo, em uma entrevista dele, eu não me lembro muito bem as palavras corretas, mas ele fala assim, a gente pensa que já ouviu tudo, aí chega um cara, poucos acordes, e faz, como é que é, qual é a música? Puta, que é o Like Spears, aquele toquezinho. My Like Teen Spirit, sim. E ele diz assim, pronto, o cara mudou a cena musical. Mas não é sempre assim, ó. Se você pegar, vamos lá. Você pega o punk. O que tava tocando até surgir o punk? Um progressivo. Sim. 90 horas, a primeira faixa, né? Porque o que acontece? Eu não sou contra, pelo amor de Deus, eu não sou contra virtuosismo, nada disso, não, pelo contrário. Mas o virtuosismo Mas deixa eu logo falar, pessoal. A gente vai voltar pro quadrinho, pessoal. Fica aí. É que a gente tá aqui em outro debate já sobre música. Mas o virtuosismo, ele não, às vezes ele não combina com a nossa emergência enquanto jovem. O punk, por exemplo, por exemplo, eu me emocionei com Garotos Podres que vieram pra cá, pô. Cara, me lembra. Qual era aquela banda que a galera ainda curtiu muito ela? Isso aí. Baba Cósmica, né? Cara, Baba Cósmica. Baba Cósmica, cara. Baba Cósmica é o seguinte, tem uma história que é muito interessante. Aliás, o vocalista é um excelente produtor. Excelente produtor. Ele vai... Eu não sei se ele produz o Charlie Brown Jr., mas ele vai produzir o Mamonas,
Ele Sim. produz o Mamonas, ele produz alguma coisa do Raimundos, ele chega a produzir e produz de algumas bandas também, assim, tipo underground e tudo mais. Como banda, né, acabou não dando muito, acho que lançou 1 ou 2 álbuns, tal, não deu muito certo, né, às vezes acontece isso, mas como produtor ele é muito bom. Não sei como ele tá hoje, né? Mas época, quando eles lançaram, eles também ficaram em evidência. sim, Porque eles pegaram aquele momento dos Mamonas. sim. Não, cara, assim, tipo, a gente é de uma época que você vai ter, por exemplo, Angry Chair em primeiro lugar. Como é que você vai imaginar um negócio desse, por exemplo? Aliás, assim, se você parar pra pensar, tem um ano que é icônico, que é 1991. 1991 é um ano que não acabou, cara. Foi o ano que tu nasceu, foi? Então, Eu achei isso ofensivo de ouvir agora, porque a gente não nasceu nesse ano. não, mas ó, só pra você pegar. Olha o que que sai nesse ano. Black Album, do Sim, Metallica. Metallica. Black Album. Foi a primeira vez que eu senti medo na vida, escutando música. Quando eu escutei aquele Enter Sandman, aquele iniciozinho no rádio. Mesmo, pô. Não, porque eu não tinha escutado nada. Eu não tinha escutado, por exemplo, Black Sabbath. Sim. Porque Black Sabbath, tipo, quando toca Black Sabbath, você leva a sério, né? Você vê que os caras fecham o semblante. Aí, opa, a coisa ficou séria aqui, né? Mas, por exemplo, saiu Black Album em 91. Sai, se eu não me engano, vai sair Nirvana em 91. O Alice in Chains sai em 90, né? O Facelift. Mas você vai ter até Bon Jovi saiu bom, entendeu? Em 91, aquele Keep the Faith. Até o álbum dele saiu bom. Mas Bon Jovi é bom, pô. Bon Jovi É uma banda pop. mas é bom. É bom. É bom. É que a gente tá falando de rock. Eu tô ligado. Mas o pessoal tá achando que a gente não tá falando do quadrinho, mas tá. Porque esse período é o período que o nosso amigo aqui vai estar atuando. Ele vai estar atuando entre década de 80 e década de 90. O que eu quero dizer E aí o que Mas acontece? nosso amigo aqui, ele é bom ou ele é mau? Não, ele é ruim. Ele é ruim. É ruim, Então ponto não é meu final. amigo, não. Não, ele é ruim. Ele é ruim, ponto final. Porque o que acontece? O Chico Pé de Pato, ele tem uma história de vida que realmente é complicada, né? Assim, é do tipo a história de vida que tudo dá errado, né? Então, ele é um cara que ele vem da Bahia, ele vai para São Paulo, lá ele vai trabalhar em obras e tudo mais, acidenta o pé, por isso que ele vai ter esse nome de Chico Pé de Pato, né? Que é muito comum aqui no Brasil, né? Tudo você faz Tudo vira apelido apelido, né? tudo vira apelido, né? Então ele teve um problema de não cicatrizou direito e tal, e aí quebrou o pé. Anos de chumbo, porque ele vai fazer tudo que ele sofre é na época da ditadura, né? É nessa época de ditadura. Entendi. E o que que acontece? A ditadura, a gente fala muito da década de 60, né? A gente fala muito da década de 60, 70, mas a ditadura, ela vai mais ou menos até 1984. Você vai ter abertura em 85. Olha quanto, se você parar pra pensar, pô, é um tempo imenso, Considerável, né? considerável, né? Tanto eu quanto você, a gente vai pegar a ditadura num momento ameno, menor, assim, né? A gente Na verdade, eu lembro da assinatura do final da ditadura, eu assistindo na televisão. Isso, a gente era muito moleque, né? Que era o Ulisses Guimarães assinando. Isso, exatamente. Então o que que acontece? A violência era muito em voga naquela época e a mídia, ela levantava alguns ícones dessa violência. Então, por exemplo, antes dele, por exemplo, um cara que era famoso e não era justiceiro, era realmente um criminoso, assassino, bandido, o bandido da luz vermelha. Que é muito popularizado a fama dele na época. Recebia cartas e tudo mais. Aí você vai ter, por exemplo, Lúcio Flávio, que era um ladrão de bancos, assassino também, mas ele era considerado um galã. E se você for mais para trás ainda, Al Capone, por exemplo, ele era famoso, Sim, né? sim. Então, Mas não é interessante como eles dão glamour a esse tipo de coisa? cara, mas é aquele negócio, assim, se você parar pra pensar em termos midiáticos, né? É que a gente usa o termo anti-herói, né? Mas o mal, ele atrai. Vou dar um exemplo pra você. Qual que é o filme mais importante do Batman?
da trilogia lá do Nolan. Tá falando do Coringa, né? Do Coringa. Não, mas não o filme do Coringa. Por exemplo, você vai pegar o Nolan, ele vai ter 3 filmes, né? Ele vai ter um com Ra's al Ghul, o segundo com Com o Coringa, o terceiro vai ser com o Bane, né? É, Mas se você pega o segundo, quem é que ganhou o Oscar? Coringa. o Coringa. Por quê? Porque, cara, gera o público. Tem uma dificuldade de interpretação. Inclusive, os grandes atores querem interpretar muitas vezes o vilão. Tem muito, muito disso, né? Porque... Ele engoliu, né? O personagem principal, que é o Batman, foi engolido pelo vilão. Exato. E querendo ou não, é o tipo da narrativa que nos atrai, porque são linhas que nós, na nossa vida, a gente tá criado, né? Nós somos criados, e ainda bem que somos criados assim, para não ultrapassar. Então, por exemplo, o Chico Pé de Pato, por exemplo, ele vai ultrapassar linhas que eu e você normalmente vai pensar assim, sei lá, vou dar um exemplo para você. Uma briga de trânsito, vamos supor, você passa um nervoso, você pode até pensar mal daquela pessoa, você pode desejar mal, alguma coisa, mas existe uma diferença muito grande entre você desejar, você sair do carro, você ir lá e cometer uma atrocidade. São linhas, né? E no caso dele tem uma linha ainda maior, que é da pretensa justificativa, do sempre estar certo, né? Porque quando você toma a lei pelas próprias mãos, né, a justiça pelas próprias mãos, você tá certo. Você sempre tem a razão. Isso na linha de pensamento dele, né? Exatamente. Da ótica E o que difere, por exemplo, um personagem da vida real do Justiceiro da Marvel. Porque o Justiceiro da Marvel, por que ele é ficcional? Como é que todas as edições de quadrinhos, jogando bazuca, fazendo o que ele faz, ele não mata nenhum inocente? Como é que o Justiceiro consegue fazer isso? Só se for ficção. Isso não existe, não tem como, né? Ele só mata quem merece. Não existe isso na vida real. E o Chico Pé de Pato, por ser um personagem real, ele é falho, ele erra. Isso que é muito interessante na riqueza desse personagem. Então o Anos de Chumbo é a fase da formação dele, quando ele chega em São Paulo. Aí acontece um problema muito grande com ele, porque ele abre depois que ele deixa de ser pedreiro, né? Ele abre um bar, né? E nesse bar é sempre assaltado, tem uma série de problemas e tal. E aí acontece uma coisa muito grave com a família dele, né? Com a filha e com a mãe dele, com a filha e com a esposa dele. Isso aqui se passa no Rio de Janeiro ou em São Paulo? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Ele se eu não me engano, ele era é que eu não lembro agora exatamente o bairro que ele... Porque assim, eu fiquei 2 anos trabalhando praticamente nele, a gente fica imerso, né? E como eu já tô produzindo outro álbum, a gente acaba esquecendo mesmo as coisas, né? Mas ele era de um bairro, né? Um bairro, tipo, bem tradicional mesmo, assim, um bairro antigo e tudo mais. E ele era o... Eu já escutei essa expressão aqui, ele era o tranca-rua, o fecha-rua, sabe? Ele era o cara que era o dono da rua, digamos assim, entendeu? Então, por exemplo, chegava alguém meio estranho, ele, quem é você? Não sei o que e tal. E essa fama foi começando a tomar conta. Quando acontece essa questão com a esposa e a filha dele, eles voltam pra Bahia. Eles voltam. Fecha a casa, fecha tal, não sei o quê. Só que ele não se conforma. E aí ele vai voltar para São Paulo. Aí dessa vez ele volta com o filho. Ele tinha um casal, né? Volta com o filho. E aí ele começa a fazer justiça com as próprias mãos. Ele acaba com os criminosos, digamos assim, né? Que atentaram contra a esposa dele e a filha. Só que ele continua. Frank Castle, total, né? Total. A dinâmica é a mesma. A mesma. A diferença é porque faleceu a família do Frank. Isso. E aí o que acontece? Ele começa a fazer e, assim como Cabo Bruno, Toninho Matador e tantos outros, ele começa a receber encomendas. E aí esse que é um ponto polêmico. Porque tem muita gente que é fã do Chico Pé de Pato, tem muita gente que fala que conviveu com ele e tudo mais, fala, não, jamais ele recebeu uma grana ou alguma coisa do gênero. Mas, em primeiro lugar, que isso é impossível, porque como é que você consegue sustentar
Essa questão de você fazer encomendas, fazer crimes e tudo mais. De Matar as pessoas. se manter, porque ele teria que trabalhar e fazer outra Né? coisa. Então, por raciocínio lógico, isso já é impossível. E existe muitas pessoas contemporâneas a ele que colocaram, olha, não, ele fazia e tudo mais. Tanto é que se você pegar, por exemplo, por que que o Cabo Bruno foi preso? Por que que o Toninho Matador foi preso? Não foi necessariamente pelos crimes de justiceiro. Eles foram presos principalmente pelos crimes encomendados. Né? Aí o que que acontece? Eu não tô dando spoiler nenhum, porque isso daí é documentado. Na verdade, isso daqui é que a gente chama, né? Um jornalismo em quadrinhos. Ele é um documentário em quadrinhos, né? Ó, pessoal, algumas páginas da edição, ó. E aqui retrata algumas etapas. Isso aqui é tudo comentários, né? Da época da ditadura, né? Aí aqui a gente faz uma rápida passada. Aqui tem o Marighella, né? Que na época era considerado um vilão. Hoje ele já foi reconfigurado, né? Aqui é o Moro, né? Murcho, né? É o Sérgio Moro Murcho, com um balãozinho meio murcho, que era um herói. Aí, hoje em dia tem uma outra consideração, né? Tudo mais. E aqui o nosso colega, ó. Isso aqui, no caso, é a foto do pé de pato. Isso, e no Notícias Populares, ele fez uma matéria, né? E ele se exibindo mesmo, com os revólveres, com o opalão preto, né? E tudo mais. Caramba, velho, isso tá muito bonito, viu? Não, e o detalhe, amigo. é interessante esse negócio que a gente tava falando do Eu rock. não lembro que tu me mostrou isso aqui. Você mandou pra mim isso aqui. Muito bom. Por exemplo, a gente fala muito, eu tava falando do rock, por exemplo, naquela época, o que que a gente tinha medo de madrugada? Do opalão preto. E o cara tinha, né? Tinha um opalão e tudo mais. Enfim, né? E aí aqui é o bar, né? E ele tinha contatos com a polícia e tinha contatos com a mídia. E tu fez uma arte bem nervosa, né? Dá pra perceber aqui que ela é meio sufocante em alguns momentos, assim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que é aí que eu posso te dizer uma coisa com todas as letras, Alzi. Eu acho que eu me encontrei como autor de quadrinhos. Porque, por exemplo, o Douglas, que é o roteirista, né? Uhum. Ele teve muita generosidade nesse aspecto. Que teve até uma vez na nossa conversa que ele falou assim: a sua arte tá mudando. Sim. E por quê? Porque é muito importante para mim, como artista, como quadrinista, fazer uma imersão. Então, eu fui me colocando, de certo modo, no lugar dele. Então, aos poucos, você vai tomando uma espécie de ódio mesmo. Tanto é que se você pegar as últimas páginas, elas estão bem rachuradas. Se você pegar a última página da primeira, você vai falar assim, é o mesmo artista, mas tem uma progressão do grunge. Tem uma progressão do ódio. Porque ele foi tomando isso até ele se cegar. Na verdade, eu nem diria que ele tem uma jornada do anti-herói. Eu acho que ele é um herói trágico. É um herói que sabe que em algum momento ele vai morrer. Sim. Entendeu? Que normalmente é o fim desse tipo de personagem. Na vida real Exato. e na ficção tem que ser. Mas tem um... É que assim, eu não vou mais trabalhar com personagem, né? Eu acho que a obra tem seu começo, meio e fim, fechou aí. Mas tem uma coisa interessante. Não tem corpo. Não tem corpo. Não tem corpo. Ninguém... Mas isso não é spoiler do final, né? Não. Isso não é na história a gente documenta o que a versão Dos oficial relatos e tudo mais. sim. Isso a gente teve esse cuidado, porque quando a gente lida com um personagem que existe, o que é que a gente vai criar, né? Por exemplo, são situações que não tem como saber, né? Do tipo, como ele matou, né? Uhum. Se a pessoa estava assustada, se ela não estava. Até isso no storyboard, né? Você pegar storyboards policiais, né? Que a gente coloca em notícias e tudo mais, a gente tem que fazer uma dramatização. Então, quanto a isso... Geralmente é construído em cima de relato, né? Não é de... Exatamente. Mas, por exemplo, não existe o corpo dele. Não se sabe onde foi enterrado. Nada. Então... Será que realmente morreu? E detalhe, ele vai falecer numa rebelião, que é próxima da época do Carandiru. Teve o massacre do Carandiru, só que ele não estava nesse presídio, ele estava num presídio do interior de São Paulo. Aí teve uma outra revolta lá, e aí ele foi dado como morto, né? Mas, novamente, não tem. E como é que deram ele como morto se não tem? Porque, Aí fica porque um assim, mistério, hein, Chico? é porque o Francisco tem uma coisa muito interessante.
ele tinha apoio dos policiais, da polícia da época, e ele tinha apoio da mídia da época. Então, por exemplo, ele era um cara que vira e mexe o Afanásio Jazade, falava sobre ele, o Gil Gomes falava sobre ele e tudo mais. Aqueles... Que era jornalista, viu, pessoal? O Gil Gomes era um desses jornalistas bem sensacionalistas, que eu acho que ele que deu a voz do jornalista sensacionalista. É muito interessante, assim, porque essa época, a gente fala muito de rádio FM, mas as rádios AM é que realmente tinha uma audiência muito grande. É, Muito grande. muito grande. Então, esses caras ficavam o dia inteiro relatando crime policial, ajudando comunidade e tudo mais. E esses personagens, né? Até hoje, né? Se você pegar, por exemplo, tem muita gente que vai almoçar, tem um jornal sobre violência e tudo mais, e aquela história, né? Não, bandido bom, bandido morto, CPF cancelado, esse tipo de coisa. Até hoje dá muita audiência, né? Interessante porque essa história do Pé de Pato, Chico Pé de Chico Pato. Pé de Pato. Interessante, sabe que ele me lembra a realidade disso aqui? É assistir Cidade de Deus. É o mais próximo que a gente pode ver. É aquela violência que ela prende a pessoa o tempo todo naquela cena, porque quer acompanhar para ver o desfecho dos personagens. E quando você tem aqui esse álbum, é como se você entrasse nessa imersão de um filme que você vai ver o desfecho do personagem, que você ficou muito imerso no que acontece com ele. A questão da família, a questão do que tu falou, que tudo começou a dar errado, meio que você vai querendo justificar o porquê esse cara... E se a polícia meio que apoiava ele dentro desse cenário, do jeito que você me estava explicando, é como se realmente ele fosse um anti-herói, como o justiceiro dos quadrinhos da Marvel. Exato. Na verdade, assim, ele é um personagem típico de uma periferia. Por exemplo, eu lembro da minha infância, eu ia cortar o cabelo no Seu Zezé. Eu sou da época que é barbearia, não essas barbearias gourmetizadas, hoje, né? não, é barbearia com dois caras cortando o cabelo ali. Não vai lavar o cabelo não, né? Não, tá quebrado, tá quebrado. Vamos lá. Exatamente. Passa alquinho, tá pra arder mesmo, era isso. E lá no Seu Zezé, quando a gente cortava o cabelo, era as conversas. Você viu que fulano morreu? Você viu que cicrano foi morto? Tal não sei o que, tal não sei o que lá. Era essa a conversa. Então, e tinha uma espécie de personagens, de áureas, né? Que não se apareciam, né? Então, era aquela pessoa assim, poxa, aquele... Sei lá, vou dar um exemplo, né? A comunidade, né? Ah, pô, tal bandido sumiu. Tal bandido foi morto. Foi por não sei quem. Foi quem? Não se sabe. Então, esse era aquele tipo de personagem que, hoje em dia, eu diria pra você que ele é uma espécie de um pré-miliciano. É o que hoje as milícias fazem, é o que o Tribunal do Crime faz, né? Esse tipo de coisa. Hoje, na verdade, na época dele não existia o crime organizado como é hoje, né? Então as coisas meio que se resolvem de uma outra dinâmica, né? Então, mais ou menos, a gente pode imaginar que ele era o cara que sentia a dor dos moradores. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que é um bom insight. Porque se ele passou por uma situação e ele volta para tentar meio que resolver isso que não ficou resolvido, meio que ele deixou a família segura na Bahia. Isso é o que eu estou criando de entendimento. Ele volta para São Paulo, recebe a dor daqueles moradores do bairro, da comunidade, daquela coisa, e ele começa a resolver como se fosse se auto-resolvendo os problemas. Sabe aquela coisa tipo, Dona Maria, personagem aqui fictício, entraram na minha casa e levaram o meu bujão. Sim. Ele escuta o relato e o bujão volta para casa da Dona Maria e fulaninho desapareceu que pegou o bujão. Sim, sim. Eu acho assim que quando eu fiz esse personagem, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba criando um personagem, né? Na minha cabeça, eu pensei um pouco mais como uma espécie de um personagem que começa com um motivo nobre, só que ele vai criando uma obsessão tão grande Que se perde. Exatamente, entendeu? Então, por exemplo, eu vou matar só quem é bandido. Só que chega uma hora que todo mundo é bandido. É a diferença dele para a Cidade de Deus. Porque lá eles queriam dominar territórios. Não é o caso desse personagem.
Uhum. Esse personagem meio que ele tá realmente em busca de vingança pelas coisas que ele acha de injustiça social. Agora eu vou pedir uma coisa pra você. Você falou que a arte ficou nervosa. Vai no finzinho lá pra você ver a parte Mas será? das páginas finais. Não, Não, vou mostrar pra tranquilo. galera não. Vou mostrar pra Não galera precisa, não. a última página não precisa mostrar, mas É. mostra as penúltimas. Você vê. Não tá uma arte mais riscada, mais nervosa. E tá aparecendo o seguinte. Lembra que eu comentei contigo que tava aparecendo um achilo no início? Aham. No final parece pincel nervoso. Ah, Aquele pincel que é na mão, que você não usa uma régua e vai pra cima. exato. Ó aqui, pessoal. Meu, O Xianca vai colocar aí. cara, eu amo essa cena aqui. Essa daqui eu acho fantástica. Engraçado é porque tu deu uma pincelada aqui nessa cena que parece que a sombra tá engolindo as pessoas. Não sei se foi proposital. Mas tem coisa, como tu falou, é a imersão do artista, né? Exato. A gente vai meio que. Eu acho que pouca gente que lê quadrinho, ele sente, mas ele às vezes pode não entender o artista. Uhum. Mas como tu falou, teve uma hora que você tava tão, sabe, envolvido pela história, que eu acho que esse nervosismo passa por traço. E é por isso que eu te falo, assim, que eu acho que o artista. Veja, eu acho que o editor, eu acho que a marca, a plataforma, ela deve se preocupar com o leitor. Ok. Mas o artista não. Eu acho que o artista, ele tem que fazer aquilo que ele realmente acredita. E depois que isso é publicado, acabou. Acabou. Se você vai gostar, se fulano não vai, não importa. Entendeu? Porque se você quer ser artista, você tem que ter um pouco dessa preocupação. É óbvio que se você é um artista comercial, você tem que ter alguns outros interesses ou alguns limites que você vai pensar. Por exemplo, eu não vou colocar aqui, sei lá, uma laranja no meio da página. Né? Não faz o menor sentido. A não ser que eu fosse um artista super experimental, Que né? vendeu uma banana colada com fita crepe na parede, que foi uma ideia excepcional, que eu não fiz, que eu estaria milionário, Xianca. Então, por exemplo, aqui eu respeito a linguagem dos quadrinhos, enfim, todas essas coisas. Mas, acima de tudo, eu coloco verdade aqui. Eu coloco o que eu realmente acredito. E aí, Eu sempre esqueço uma frase que tu fala. Quero falar algo pra como é que tu diz? Pra movimentar, pra indagar, não, aquela palavra que tu provocar? provocar. Eu quero falar uma coisa pra provocar aqui você. Vá. Você acha que as pessoas esqueceram que a arte, o quadrinho, a charge, ela vem para criar pensamentos, discussões e provocações? Porque o que eu tenho visto ultimamente é que o pessoal quer que a arte ela seja carinhosa, que ela traga só afago. O que eu tenho percebido é que toda vez que alguém cria uma arte que ela incomoda, parece que você está fazendo uma coisa errada, mas a arte ela é isso. Ela vem justamente como o rock veio. Ela vem para você pensar. Eu vou te fazer uma outra provocação. Diga. Eu acho que a gente tá com uma geração de artistas que tá se importando com like e tá se importando com comentário. Esse é o grande problema. Esse é o problema real. Entendeu? Porque a arte, ela fica. Vou te dar um. E a arte em si, ela sobrevive em relação ao artista. Ela continua. Ela se reconfigura. Vou dar um exemplo para você. Bem antigo, por exemplo, vamos pegar Renascença. Renascença, 1500, lá atrás. Certo. Botticelli, hoje, é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Todos os tempos. Ele foi enterrado em cova coletiva. Ostracismo total. Ninguém sabia quem ele era, nem nada na época dele. Deu alguns anos depois, aí, nossa, Botticelli. Fantástico. Segura essa. Van Gogh. Van Gogh vivo vendeu um quadro, o irmão. Tem uma coisa que hoje me emociona demais, porque eu me considero um artista, além de professor, é uma cena do Dr. Who,
que ele traz, o Van Van Gogh. Gogh. Pô, É muito forte. cara, a pessoa que escreveu aquilo é genial. E é forte. É forte demais, Demais. né? Demais. Eu posso dizer que chega a ser até uma crueldade ele passar e ver acontecendo isso no futuro que ele não teve a chance de vivenciar em vida. Você acha que não aconteceria isso se fizesse, por exemplo, com Kurt Cobain? Para pra Sim. pensar. Olha o legado que o cara deixou. Ele não teve oportunidade de viver isso. Sim, ele não sabe nem a relevância na totalidade do que ele deixou. Exatamente. Se você pegar o tempo do Nirvana ativo, a gente voltando pra música. Mas o Nirvana, ele vai ser o quê? De 89 a 94. Uhum. Ele não tem noção do quanto ele foi importante. Imagina jogar ele fazendo uma viagem no tempo e tal, não sei o quê. Ele vê o que aconteceu. Não, e até hoje o pessoal ainda falando dele. A gente tá falando dele. É. Entendeu? Realmente existem pessoas que passam por esse momento em vida, né? Que elas deixam um legado inexplicável. Porque ela não sabe que está deixando um legado. Ela não sabe. Ela só está vivendo. Exato. Agora, por exemplo, respondendo a você um pouco dessa questão dos comentários e tudo mais, né? Eu acho, um exemplo, esse quadrinho aqui, por que que eu resolvi, né? Por que que o Douglas resolveu fazer a história sobre um personagem, sobre um justiceiro e tudo mais? Em primeiro lugar, porque é uma discussão contemporânea. Mas eu não vou nem falar sobre essa questão do contemporâneo isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente lê tanto a história de outros países que quando você traz algo que tem dentro do seu país, o pessoal sente estranheza, que não deveria sentir. Porque a gente também tem que falar um pouco das nossas coisas culturais, tanto do cotidiano, do que foi vivido, do que coisas que são extremamente ficcionais. Claro. E quando a gente vê aqui, por isso que eu falei para você, as pessoas, por isso que eu fiz essa pergunta, essa indagação. As pessoas têm, eu acho que, medo de olhar e ver que realmente dentro da nossa vivência existe esse tipo de personagem. Eu vejo no jornal, mas não parece que ele existe de verdade. Quando eu vou para o quadrinho, parece que o cara agora existe de verdade. As pessoas se incomodam. Sabe esse tipo de coisa? Que você não se incomoda assistindo na hora do almoço, o cara mostrando, o cara falando, o cara não sei o quê. Agora, quando vai pro quadrinho, diz, ó, isso aqui existiu. A gente tá trazendo aqui, como você falou, um quadrinho jornalístico. Sim. Mas ele é importante existir. Porque pode ser o pontapé de outras histórias. Da mesma forma que falam de forma romantizada o Lampião, Sim. como também falam de forma violenta do Lampião. Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo de comentários que me importam, Certo. né? Por exemplo, o Rodrigo Freire, que é diretor lá do CCHLA, lá da UFPB. Tá. Pô, mando pra ele a HQ, o cara me faz o pós-fácil. Só nisso, ele é um cara que ele trabalhou como professor no Direitos Humanos, na Sociologia. Poxa, o cara vai lá e fala, pô, eu vou fazer um pós-fácil pra você. E esse aqui eu não posso deixar de falar, né, que ele faz também um... Aliás, quem faz o pós-fácil é ele, né? Quem faz o prefácio é o Rodrigo. O Rodrigo. Mas o pós-fácil é só assinado pelo Júnior Shimamoto. Então, quer dizer, eu vou querer o quê? Zerei, pô. Você pega um mestre como o Shimamoto, ele vem e escreve sobre o trabalho do Douglas, sobre o roteiro, sobre a minha arte e tudo mais. Fala bem. E para quem não sabe, nessa câmera, né, Xenga? Para quem não sabe, pessoal, o Shimamoto foi um dos artistas homenageados na CCXP. E aí eu vou dizer, isso ainda é pouco. O Shimamoto é um dos artistas mais respeitados da indústria e pouco citado nos dias atuais. Em vida, foi maravilhoso a CCXP homenagear esse cara, ou esse artista, né? De uma maneira que, tipo, ele é um cara extremamente experimental na arte dele. Ele adora experimentar, até a hora que ele... Até eu vi um documentário que disse, esse aqui foi o primeiro quadrinho feito com metal, não sei o quê, com estilo. Ele inventa tudo para fazer uma experimentação no quadrinho. E ele vem e faz um
posso fácil. Exato, e tipo, se você parar pra pensar, meu, quem sou eu perto de um mestre dessa magnitude, entendeu? Um gigante no Brasil. Ele é um gigante. Com toda certeza, assim, se ele fosse um autor internacional, né, ele estaria no mesmo pé de um Frank Miller, de um John Buscema, estaria no mesmo Pois pé. é, cara. Pois é, Entendeu? pois é. Então é isso. Eu acho que, e aí eu vou sempre agora costurar com rock, Tá massa. né? Vai. Se você pegar o Kurt Cobain, ele vai trazer pro acústico caras que ele gosta, não caras famosos. Por exemplo, ele traz o Meat Puppets. Quem é o Meat Puppets? Ninguém nem tinha ouvido falar. E o cara traz. Se você pegar, por exemplo, as camisetas que ele usava quando ele tocava, fazia os shows e tal, não sei o quê, só banda que ele curte. Por exemplo, ele fez covers. A única cover realmente famosa foi do David Bowie. Mas todas as outras covers que ele fez, bandas que a gente nunca tinha ouvido falar. Vaselines, nunca tinha ouvido falar. E fez com maestria. Exato, pô. Porque aquele acústico do Nirvana, eu não esperava. É feito do LCJ. É uma coisa incrível o acústico, pô. Que coisa linda. E o do Kurt é no mesmo, na mesma pegada, assim. Você vai pensando que vai esperar uma coisa e encontra um negócio muito melhor. Tá. Veja, que fique bem claro, eu não sou contra o cara ser hiper comercial. Não sou. Não sou. Não, eu também não, Não sou, pô, sabe? mas assim, a gente não pode pegar e deixar de lado o bom, Entendeu? mesmo sendo um negócio assim que é muito nichado. Sei lá, vou dar um exemplo pra você. Tem muita gente na minha área que critica o Romero Brito, por exemplo, que é um artista, né, ultra comercial. Cara, eu não critico, foi a escolha dele. Ponto. O cara foi por essa linha, foi bem sucedido. Parabéns. Agora, eu acho que não é pra todo mundo. Eu acho que, por exemplo, no meu caso específico, eu sou um cara que eu preciso, pra eu me motivar, pra eu desenhar todo santo dia, eu tenho que ter muita crença, eu tenho que estar imbuído de fazer o que eu acredito. Uhum. Então, esse artista, esse personagem aqui, eu falei, pô, eu acho que vale a pena biografar esse cara. Eu acho que vale a pena, por exemplo, uma coisa que foi super divertida pra mim foi estudar Shimamoto o tempo todo. Eu tava estudando Shimamoto, tava estudando Sean Phillips do Criminal, né? E tava estudando outros artistas que trabalhavam com essas texturas. Por exemplo, uma coisa interessante, né? Que aí outra coisa também, quando a gente vai produzindo esse tipo de arte, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Então eu mando para você, mandei pro Ricardo Jaime. Sim. E eu tenho dois orientandos que são muito interessantes, que é o Isaac Luz e o Fernando Treves, que é um artista assim realista, né? Ele faz uns trabalhos realistas de guache, de aquarela e pintura, faz tatuagem. É um ilustrador que trabalhou pro Blink-182, Uhum. faz coisas lá pra estampa de camisetas deles e tal. Um cara super hypado, assim. Mas eu quero falar uma coisa pra você. Você mandou várias vezes pra mim Hum. e eu tava me deleitando. Não comentei sobre as páginas porque eu estava curtindo. Então, assim, eu não vi uma necessidade de falar algo porque eu sabia a pegada que você já estava fazendo. Então, eu achei, tipo, desnecessário chegar pra você dizer, Alberto, mexe nisso aqui. A única coisa que eu acho que a gente comentou foi essa cena que você fez, eu acho que 3 vezes ela. Foram 3 opções diferentes. Qual? Que eu vou te mostrar. É aquela que a gente. Essa daqui, ó. Ah, sim, sim. Essa daí eu fiz bastante, meu cara. Você fez várias dessas daqui que todas ficaram boas. Aí eu tenho que ser sincero, todas ficaram boas. Que aí ficou difícil, porque eu acho que eu acho que é o mais complicado até para a parte editorial é selecionar quando 3 opções elas são muito chamativas e boas de se ver. Que eu pensei até que ia ser uma capa. Porque como tinha, tu fez umas 3, não foi? Cara, Foram eu 4. eu fiz, por exemplo, esse marcador de página era pra ser uma capa. O marcador aqui, né? É. Dá pra chegar Essa, um zoom aqui. essa era pra ser a capa. Só que aí o Douglas deu essa ideia que eu falei, caramba, que ideia massa, velho. E aí a gente começou a fazer. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, eu vou usar essa palavra porque é o que eu acho. A gente cria um relacionamento com o roteirista. Não é simplesmente o roteirista manda, a gente faz. É realmente um trabalho de coautoria.
Realmente. E aqui eu vou falar uma polêmica, por isso que eu critico o, o roteirista do Arena em relação ao desenhista. Porque o vídeo, uma coisa é você falar assim, ó, eu não trabalho mais com o desenhista. Você tem todo o direito. O que não deve acontecer é o seguinte, ali é um trabalho de coautoria. Não é só do roteirista. Não é, não tem como ser. Como também não é trabalho só do desenhista. Não tem como ser, porque é uma conversa diária. Cara, eu converso praticamente todos os dias com o Douglas. Quando a gente tava com o Justiceiro, as ideias concatenando, pô, não usa isso, não usa aquilo, ó, por que que você não faz tal coisa? Por que que a gente não faz isso daqui? Um dando pitaco no outro, como é que pode ser uma obra só de um e não de outro? Quadrinho é uma obra colaborativa. A mesma coisa, por exemplo, eu acho um absurdo, não considerarem o colorista como autor. O colorista é autor. Você tem Eu que. vejo, eu Como é que vejo você muito cria. isso. Como é que a ambiência de uma colorização não faz diferença no sentido de leitura, na tensão e tudo mais? Uma cor, ela pode salvar um trabalho e pode matar um trabalho. Como é que não pode, como é que não é uma coautoria? Como é que a Lynn Varley não é coautora do Cavaleiro das Trevas, assim como Klaus Jansson? Como que não é? Como que a obra é só do Frank Miller? Não faz sentido. Isso aí é uma das coisas que eu refleti muito sobre essa questão, porque eu acho que todos que são envolvidos na obra são coautores. Pô, todo mundo tá ali, tá participando, tá dando seu sangue, tá se matando de fazer, pô. Como que é Porque, isso? porque assim, eu acho que dentro da visão de várias pessoas editoriais, que eu acho que isso vem muito da parte editorial, é como se o colorista que está ali trabalhando, ele fosse inexistente. Ah, não, mas a gente tem o valor porque ele foi contratado, ele foi pago e tal. Mas é como eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas falarem, né? A cor, ela é a trilha sonora da revista. Ela traz atenção. Ela traz uma cor quente, ela traz uma cor fria, ela aquece o leitor, ela esfria o leitor para o andamento. Quando não tem isso, o desenhista ele vai criar um esforço maior, como você fez aqui no preto e branco, em dar uma coisa mais frenética ou menos frenética. E aí vai entre você abrir cena, você sufocar a cena, você dar mais linhas, mais traços ou reduzir traços. Porque quando o desenhista ele sabe que o título vai ser preto e branco, ele sabe o quanto ele precisa acelerar ou desacelerar o leitor pela a parte do desenho. Quando ele já sabe que tem um colorista ali, ele sabe que vai ter momentos que o próprio colorista, ele já pensa no colorista. Óbvio. Porque ele sabe, por que eu vou sufocar toda essa cena se vai entrar a cor? E aí você olha assim, pô, cadê a coautoria dessas pessoas? Como é que você lê o quadrinho só com roteiro? Você não lê. Vamos supor que aqui só tivesse o texto, né? Assim, livro, uma pessoa vai mas pegar ele o vira texto. livro. Exato. Ele Então, vira livro. então não tem como um roteirista falar, não, essa obra é só minha. Da mesma forma, como um desenhista não pode falar, por exemplo, eu não posso dizer esse quadrinho é meu. Esse quadrinho é meu e do Douglas. Não existiria sem a simbiose. Uhum. Ponto. Né? E o que eu queria falar do Fernando Treves é que ele que me deu a dica das retículas. Era Uhum. para esse quadrinho ser limpo. Sim. E aí ele chegou e falou: por que você não trabalha com retícula? Como? Ah, faz assim, assata, não sei o quê. Virou. Aí eu falei: pô, agora encontrei a fórmula de direção de arte que eu tava precisando. Então, o Fernando, eu até fiz questão de colocar no crédito como diretor de arte, porque ele me deu uma outra direção. E volta um pouco pro retrô. Sim. Porque o quadrinho da retícula, ele é um quadrinho mais clássico. Isso. Ele puxa pro clássico. A gente tá chegando nos momentos finais, mas eu quero pedir para você que tá acompanhando até agora, nos comentários, pelo menos você colocar aí o colorista, toda a equipe criativa, devem ser coautores? Coloca nos comentários o que você pensa, o que você acha dessa discussão, porque pode gerar um episódio específico sobre isso. Tá legal, pessoal? Alberto, a gente está chegando nos momentos finais desse episódio, e aí eu queria que você falasse para mim um pouco do como você
define a visão de um artista de quadrinhos hoje, no momento atual, na sua visão como quadrinista? Como é que você se sente hoje na cena atual? Cara, assim, é até uma heresia eu falar isso, porque eu não vivo financeiramente dos quadrinhos. Eu sou um quadrinista autoral, e aí eu entendo que eu construo um catálogo. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho esse pensamento de construção de catálogo, a editora Tábula está sendo vanguardista. Porque são poucas editoras no Brasil que investem em quadrinhos nacional e eles vêm fazendo isso. Por exemplo, foi pela editora Tábula que eu consegui fazer uma coletânea, juntamente com o Douglas e o pessoal, do Júlio Shimamoto. Isso para mim era impensável, inimaginável. Então a Tábula está indo muito bem nesse caminho. Eu espero que outras editoras também pensem nisso. Então no Brasil, eu acho que a gente consegue fazer quadrinhos de catálogo. E aí a gente consegue ir vendendo em eventos e tudo mais e fazendo a nossa satisfação pessoal. Não acho que dá para viver de quadrinhos no Brasil de maneira comercial ainda, a não ser que você faça um sistema semelhante a Ziraldo e Maurício de Souza. Por exemplo, o Cabeça Oca, por exemplo, o Cedras conseguiu. Então, é um sistema muito comercial e muito focado e voltado, de licenciamento e tudo mais. Mas não é todo mundo que quer fazer isso, não é todo mundo que curte fazer isso. Até porque Né? você tem que realmente criar algo que seja replicável e comercial. Exato. E é aquilo, eu até estava falando para você antes do programa. Eu acho que o quadrinista brasileiro que é assim de alto nível, né, assim, virtuoso e tudo mais, é igual o lutador de MMA. Ele vai conseguir dinheiro realmente trabalhando fora. Não tem jeito, porque ele vai ganhar em moeda forte. Sim. Entendeu? Então vai ser essa situação sempre, não tem jeito. Talvez mude ou melhore se empresários que vivem da cultura pop investir em quadrinhos nacionais. Então, por exemplo, sei lá, são provocações que eu acho que a gente deve sempre fazer. Por exemplo, será que um Peter Jordan não poderia fazer um selo de quadrinhos brasileiros, uma vez que ele fala de quadrinhos no canal dele? Não sei. Não tem um Pois evento? é. Não tem um evento como Imagine Land e tal? Por que não? Não sei. Mas a gente até tem. O Miguel Loquia, ele é um dos caras que eu tenho hoje muito respeito por ele no meio, que ele criou o próprio universo em quadrinhos dele, que é o Loquia Verso, que eu tive o prazer de fazer já uma ilustração. O Ricardo Jaime fez várias capas, que tinha até um podcast de quadrinho, como se fosse uma novela em áudio no Spotify, ainda tá lá, que ele narra as aventuras, e ele lançou um álbum em quadrinhos só com autores nacionais do universo próprio dele. Eu acho isso bem bacana. Por exemplo, se a gente tivesse, sei lá, 10% de profissionais como Sidney Guzman, por exemplo, nosso quadrinho seria outro. Sidney Guzman é um visionário. Pois é, cara. Entendeu? Ele está conseguindo dar longevidade ao Maurício de Souza hoje. Qual é a maior plataforma para os autores nacionais, se não é o MSP? Aquela série. Então, a gente deveria ter mais caras assim. O quadrinho nacional tem muita qualidade. Você vê os brasileiros ganhando Eisner o tempo todo, ganhando prêmio e tudo mais. Hoje não Entendeu? deve nada os brasileiros o que fazem. Eu acho que realmente o que falta é mais plataforma de distribuição para esses Tem brasileiros. gente que quer ler, cara. Com Tem gente certeza. que quer ler. Esse quadrinho tem leitor. E o autoral nacional, ele ainda é mais acessível. Agora eu vou te pedir só uma coisa. Até em preço, viu? Até em preço. O autoral nacional é mais acessível. E você vai em eventos, a molecada quer consumir. Não só a molecada, isso é uma coisa que também um dia a gente podia conversar. O público de quadrinhos, hoje, somos nós. É a nossa geração. A nossa geração, e a nossa geração tá afim de ver coisas diferentes, como quando a gente era adolescente. Por que a gente curtiu o Nirvana? Porque era diferente. Sim. Ele saiu da curva. Agora eu quero, pra encerrar, né? Eu queria que você mostrasse aquela página de novo. Qual delas? A que você gostou. A que eu gostei ou que a gente conversou? Não, a que a gente conversou. Essa. Uma das coisas que eu mais gostei de ter feito esse trabalho foi que o Mozart Couto elogiou essa página aqui.
Eu mandei pra ele, né? Aí ele me mandou um e-mail e tal, falou várias coisas. E ele é um professor maravilhoso, né? Ele fala de coisas boas, coisas ruins, tal, com uma educação ímpar, né? Mas aí ele elogiou essa página que você comentou aí. Ele elogiou essa. E para quem não sabe, o Mousa Couto, ele é um dos monstros do quadrinho também, ao lado lá do Shima. E entre outros artistas. Fez muita coisa para o Brasil, muita coisa para fora. E até eu espero um dia ele estar aqui também no podcast para a gente poder bater um papo com ele. E se chegar esse podcast para ele, eu quero que ele saiba que ele vai ser muito bem recebido aqui no Microfone Hiperativo. Bem, como você já viu várias vezes, é figurinha carimbada, não tem a pergunta clássica para você. Massa. Mas vou fazer meu agradecimento para você fazer o seu. Alberto, muito obrigado novamente por você trazer essa obra para a gente poder falar sobre ela, falar um pouquinho de rock and roll, falar um pouquinho da sua história como artista, sua visão de mercado dentro da indústria. Também agradecer a Tábua por estar sempre promovendo e trazendo essas novidades, principalmente com artistas como você. Eu acho que é muito importante frisar isso. E, por favor, seus agradecimentos finais, rede social para quem quer seguir seu trabalho. Cara, assim, eu só queria dar um adendo nisso daqui que, gente, quadrinista brasileiro, apoiem. Esse quadrinho tá na Amazon pra comprar, pra adquirir. Vá nos eventos, prestigie as editoras que ajudam o quadrinista brasileiro a aparecer. Sem isso, não adianta. E a molecada, vocês, moleques, vocês, meninos e meninas, vocês estão fazendo quadrinhos, vocês vão publicar onde? São nessas editoras. Se vocês não nos ajudarem, vocês também não vão publicar. Então, tentem pensar um pouco nisso. Não é só rede social que se faz quadrinhos. A gente faz quadrinhos, ó. Isso aqui, ó, papel, ó, cheiro. A gente precisa disso, né? Então, minha rede é Alberto em Quadrinhos. Alberto em Quadrinhos. Vai lá, acessem lá. E tem um avatarzinho ao seu lado, né? Tem, Você se autodesenhou lá. Tá me profissionalizando nessa questão aí. E obrigado mais uma Alberto, vez, Alzinho. muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, a gente vai se encontrar muito mais. Vamos planejar mais coisas interessantes. Vamos. Pessoal, chegando aqui mais um final de episódio, quero avisar para você, antes de você sair, lembre-se de se inscrever no canal, dar aquele like, venha se tornar membro do canal do Microfone Hiperativo. Além disso, não se esqueça, bata aquela foto, participando, assistiu o episódio com o Alberto Pessoa, falando um pouquinho do álbum do Justiceiro, Anos de Chumbo. E claro, não esqueça, seguir o Alberto é muito importante, seguir o Microfone Hiperativo e siga também a Tábua Editora, para poder dar uma força para a galera e divulgar ainda mais esse trabalho. Vamos só colocar aí o QR Code do Rascunho para que você possa escanear. Quer fazer um curso de desenho legal aqui em João Pessoa, na Paraíba? Cara, vem aprender também a desenhar, aprimorar suas técnicas no curso de desenho Rascunho Studio que fica aqui em João Pessoa. Dá uma escaneada, segue, vê as novidades e se informe. A gente vai estar respondendo você lá no Rascunho. Um grande abraço a todos, até o próximo episódio do Microfone Hiperativo. Tchau, tchau, pessoal! Oh.